Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim fazer esse vídeo porque eu decidi que eu vou manter meu canal mais ativo e até mesmo porque eu preciso, fazer alguma coisa nessa quarentena. E não sei se vocês sabem, eu sou professora de ensino fundamental infantil. E hoje eu vim dar 5 dicas para você se tornar um bom leitor. E até mesmo se você for um bom leitor, você vai incentivar os seus filhos, enfim. Gente, ó, eu não tô conseguindo muito olhar para a direção da câmera que eu tô filmando com o meu celular, então toda hora eu olho pra mim, então vocês me perdoem por isso. Eu sou amadora nisso, não vivo de youtuber, enfim. Não ganho nada por isso, é só mesmo um prazer de fazer um conteúdo. E, enfim, como eu vi que tinha muita gente falando pra mim, você lê tanto, eu não gosto de ler assim, como é que você aprendeu a gostar de ler, enfim. Gente, eu tô um pouco diferente, né, por causa do cabelo. Eu cortei o cabelo, é um pixie cut assimétrico, eu adorei esse corte. Mas voltando ao assunto que eu acabei saindo do foco, eu separei aqui 5 dicas para você gostar de ler, para você sentir a vontade de ler, enfim, de você ter uma leitura mais dinâmica, de você ler mais rápido. Eu acho que quem não gosta de ler é porque ainda não achou a leitura certa, entendeu? Eu acho que é isso. A pessoa, quando gosta de ler, não é porque simplesmente gosta de ler qualquer coisa. Por exemplo, eu gosto muito de ler romance quando eu era criança. Comecei com 12 anos e eu sentia muita vontade de ler, enfim, através de um livro que uma caixa de livro que uma tia deixou pra mim. Eu fui na casa dela e perguntei se eu podia levar, e tinha um monte de livro antigo, tinha livros de literários e tinha livros desses de banca de antigamente, Júlia, Sabrina, não tenho vergonha de dizer isso. E, pô, como uma adolescente de 12 anos, eu me amarrei quando eu li o primeiro livro. Eu lembro do primeiro livro que eu li, que foi O Anel de Noivado. Não é um livro próprio para uma criança de 12 anos, mas minha mãe não sabia disso, ela não leu todos os livros. Espero que a minha mãe não fique zangada, porque talvez ela veja esse vídeo. Que falava sobre um romance em plena Segunda Guerra Mundial. Eu sempre gostei de um romance com fundo, né? Um fundo histórico, enfim. E daí muitas coisas foram plantadas dentro de mim. Que essa vontade de ler, esse encantamento por história, enfim. Mas voltando às 5 dicas, então, como eu já disse, nem todo tipo de literatura me agrada. Tem livros que eu já parei na metade, que eu comecei a ler, achei que não era minha praia, enfim. E teve livros também que eu me arrisquei a ler, que eu achei que não era minha praia, mas que eu não me arrependo de ler. E que li até por obrigação, por ter que fazer algum artigo, alguma coisa, e acabei me encantando pelo assunto, como a sociologia, por exemplo, um assunto que me dá muito prazer de ler hoje, mas que se alguém falasse isso há alguns anos atrás, eu não compraria um livro de sociologia naquela época, mas hoje sim, com certeza. Hoje eu já compro Nietzsche, eu já compro, enfim, literaturas que eu descobri Nietzsche com 40 anos, isso é uma vergonha, mas eu vou admitir que Nietzsche é uma leitura substancial para a vida, entendeu? Não vai ser a praia de todo mundo, como eu falei. Stuart Hall não vai ser a praia de todo mundo, mas são livros que algumas obras desses autores são assim
obras que merecem ser lidas e que, se você pegar, você se encanta. Bem, mas vamos esquecer de mim, vamos esquecer dessas considerações, vamos voltar para as 5 dicas do vídeo. Eu sempre pensei que quem não gosta de ler porque ainda não encontrou aquilo que vai incentivar ele a ler. Não leu alguma coisa que seja, sabe, do seu interesse. Tipo, se você gosta de música, muito provavelmente uma biografia de algum cantor ou um livro de música técnico vai ser muito mais sua praia do que um romance ou um livro de sociologia. Então, procurar, assim, de pelo menos no começo, pegar leituras curtas, práticas e que sejam do seu interesse. Quando você terminar um livro, isso vai te dar uma satisfação tão grande e você vai ter aquela sensação de dever cumprido. Então, você vai incentiva você a começar uma outra obra. A passo que, se você deixa pela metade, você pensa, não gosto de ler, eu não gosto de ler isso mesmo. Então é importante, na hora de você praticar a sua leitura, começar a ler, que você pegue algo que seja assim, mais que esteja mais dentro do seu contexto, que te dê algum contexto pelo menos de interesse seu. Se for música, se for artes, olha, não liga por esse barulho que é de chuva, e eu tô gravando perto da janela. Me perdoa o barulho, me perdoa porque eu tô olhando toda hora pra mim em vez de olhar pra câmera, me desculpa. Então essa seria a minha primeira dica, leia alguma coisa do seu interesse, entendeu? Uma coisa curta de preferência, porque se você pega uma obra curta, você termina, você se sente muito melhor na hora que você termina. E não pense que até os melhores dos leitores, quando vai ler algum livro, acha alguma parte chata, ou acha alguma parte desnecessária, que você já sacou da história, ou de alguma coisa que você já sabe previamente. Então, se você pode pular essa parte, não é obrigatório você ler linha por linha, letra por letra, mas leia. O importante é você ler e você procurar entender aquilo que está escrito, né? Não fazer igual certos governantes aí que pega alguns diálogos e interpreta do modo que quer. Não é assim. Então procura compreender aquilo que você está lendo. Isso é fundamental, tá? Eu tô falando essas 5 dicas de leitura, e essas 5 dicas de leitura não é para criança. Serviria para uma criança, por exemplo, se você quer incentivar seu filho a ler. O importante é você comprar livros que chamem a atenção dele e que tenham, a princípio, um pouco texto. Pouco texto vai fazer com que seu filho sinta aquela satisfação de ter terminado o livro. Então, serviria para uma criança, se você quer incentivar seu filho ou um adolescente a ler. O princípio é o mesmo. Pegar algo de interesse dele, ver o que o seu filho gosta mais, as participações, ou canais de YouTube. Hoje tem livros muito interessantes sobre YouTube para os adolescentes, ou livros de ficção, que tem ficções adoráveis, que eu amo, que são para um público infanto-juvenil. E se for uma criança, mais ainda, procura prestar atenção no seu filho para ver pelo que mais ele se interessa. No caso de uma criança, é até mais fácil, porque se você tiver um conto de fadas, um livro muito colorido, logo vai despertar interesse desde da pré-idade, né? Que as crianças estão entre os 0 e 2 anos, 0 e 5 anos, que eles ainda nem sabem ler, mas eles vão olhar para aquelas figuras e eles vão entender, eles entendem que está acontecendo alguma coisa ali, alguma coisa você quer passar. E se você tem esse tipo de criança que ainda não lê, que ainda não está na idade de leitura, leia para ele, vai incentivá-lo
ele vai se espelhar na primeira pessoa que ele admira, que é você, pai, mãe ou responsável. Bem, minha segunda dica, que já está dentro da primeira, seria escolher leituras que tenham a ver com a sua vida, seus interesses. A primeira é de leituras curtas, que você possa terminá-los logo. E a segunda seria, pegue temas interessantes para você. Se você não curte surf, você não vai ler um livro sobre surf. Se você não curte psicologia, você não vai ler um livro sobre psicologia e achar graça. Né? Então procura escolher algo dentro da sua praia. Para isso você precisa ler a contracapa do livro, que geralmente tem uma descrição curta, ou ver alguns vídeos de indicação de leitura. Eu tenho até alguns aqui embaixo, de repente eu boto até uma playlist de indicações. Eu pego livros diversos, tanto nas áreas, nas disciplinas, né, na qual eu tenho interesse, história, sociologia, quanto também de ficção, infanto-juvenil, e eu digo, ó, esse aqui é bom para criança ler, esse aqui não é bom, esse aqui, enfim. Tudo de acordo com um critério meu, tá? Na minha opinião, eu não sou nenhuma especialista, eu não sou professora de língua portuguesa, eu tenho formação, faço no momento mestrado em Sociologia e Política, mas não sou dessa área, mas amo ler, sempre amei. Leio muito, leio em média uns 20, 30 livros no ano. Eu tenho tanto livro que eu já dei um bocado e ainda tenho livros na minha casa, eu não tenho nem mais lugar. Agora eu acho que eu encontrei também o Kindle, né? Que é uma biblioteca digital, no qual você baixa vários livros, e ele até, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, falando sobre o Kindle, no qual você não precisa de espaço para colocar o livro, né? É bom ter o livro na mão, eu gosto, eu sou das antigas. Mas descobrir o Kindle foi ótimo para mim, porque eu leio, nem sinto que estou lendo, né? E aí eu me poupa espaço também. Meu cachorro atravessou aqui, desculpa. Minha terceira dica seria: planeje sua leitura. Planeje a sua leitura. Se você não tem o hábito de ler, se você vai ler a Bíblia, por exemplo, se você vai ler algum livro que você sabe que vai demorar muito com ele, ou que você pensa que não vai conseguir lê-lo porque é muito longo, faça um planejamento de ler 1, 2 páginas por dia. Não fica com medo de ler esse tipo de livro porque é grande, pelo número de páginas, ou porque, enfim, ou porque você não tem o hábito simplesmente de ler. Faça um planejamento da sua leitura e procura cumprir 1 página, uma estrofe por dia, numa hora que você se sinta mais à vontade. Nessa época de quarentena, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente está em quarentena no Brasil, por conta do coronavírus, né, do Covid-19, enfim, quase todas, eu moro no estado do Rio, e como eu sou professora, eu acredito que eu devo ser a última a retornar desse isolamento. Estou trabalhando de casa, mas eu acho que agora, pelo menos, mesmo home office, você consegue ter o tempo que você iria para o trabalho, o tempo que você voltaria do trabalho, ou o tempo que você iria para academia porque não pode, ou o tempo que você iria na casa de algum parente, amigo, colega, enfim. Você pega esse tempo e lê. Vai enriquecer a sua alma, não vai enriquecer só... Eu acho que essa doença, essa pandemia que aconteceu no mundo veio para botar a gente para pensar, né? A gente está dando muita importância ao que eu posso comprar, ao que eu posso ter, né? E estamos deixando certas coisas de lado. A gente chegou a um ponto de estranhar estar dentro de casa
com os filhos e com o marido por um longo tempo, né? Não é mais normal. Normal é passar a maior parte do seu tempo, da sua vida, trabalhando, em reuniões, saindo de um trabalho para outro. Quem é professor sabe disso, né? Que não tem folga. E principalmente professor de ensino fundamental. Se você não tiver pelo menos 2 matrículas, você não vive no Brasil. Bem, então a terceira dica foi essa. Planeja a sua leitura. Uma página por dia, uma estrofe por dia, o que você conseguir. Uma hora vai chegar no fim. E nesse período de quarentena, nada é melhor que ler. Minha quarta dica, eu tô olhando aqui que eu anotei para ter um roteiro, ok? Minha quarta dica é: escolha uma hora e um lugar tranquilo para você ler. Algumas mães dirão: como eu sou mãe, já fui mãe de uma criança menor, minha filha agora tem 21 anos, tem mais tranquilidade, né? Eu já não gosto tanto de ficar tão perto de mim, não é tão dependente, não depende de mim mais para nada. Mas quem é mãe de 2, 3 crianças, que está com criança em casa, com certeza vai ser difícil arrumar um local tranquilo para ler e um horário tranquilo para ler, ok? Mas vamos tentar fazer esse local e esse horário ser um pouquinho antes de dormir. Você vai ver que você vai dormir muito melhor, porque a leitura, ela de certa forma relaxa a sua mente, você desfoca do seu dia, você, enfim. Então essa seria a quarta dica. Acho um lugar tranquilo e uma hora tranquila para você ler. E a minha quinta e última dica é que você compartilhe a sua leitura, seja lá com quem for. Mas a gente está num momento que não pode se encontrar com muita gente. Compartilha com seu filho. A minha filha é uma grande leitora. E eu lembro, assim, uma das lembranças que eu tenho do passado, uma lembrança rica, é eu estar lendo e ela está lendo de costas, apoiadas as duas, uma nas costas da outra, e eu falando do que eu estava lendo e ela falando do que ela estava lendo. Ela devia ter uns 6 anos de idade, se tiver. Ela já lia muito bem com essa idade, então, e eu sempre fiz questão de, dentro do possível, estar incentivando ela a ler. Então eu comprava muitos livros para ela, incentivava muito a leitura. E o fato dela estar conversando comigo sempre sobre o que ela, né, lia, incentivou, acredito que incentivou muito ela nessa questão. Ela lê super bem, escreve super bem e tem uma facilidade para línguas que eu não tenho, né? Meu limite vai até ter uma certa dificuldade com outras línguas. E ela é super desenvolta com isso. E eu acho que uma das coisas que, assim, por experiência eu acertei foi essa questão de estar sempre incentivando a ler. Se você pega seu filho no colo e lê para ele, ou lê para ele antes de dormir, ou compartilha até a sua leitura, claro, de um modo adequado, uma linguagem adequada para a criança. Eu sei que algumas leituras não vai ser compreensível. Por exemplo, algumas vezes que eu estava lendo com a minha filha, ela estava lendo um livrinho de história infantil e eu estava lendo um artigo científico que falava sobre psicologia da criança e tal, mas eu falava com ela, mesmo que ela não entendesse, eu compartilhava: isso aqui tá falando como é que a cabecinha da criança funciona, e ela compreendia, e ela ficava satisfeita desse diálogo, que não é muito o que você fala só, é como você vai falar, aquele momento de integração entre pais e filhos que faz toda a diferença. E eu vou dar uma dica bônus, tá? Essa nem é uma dica, né? É enfim, enfim, é uma dica. Fico procurando outra palavra para não ficar repetitivo, mas acabo ficando. Aqui embaixo
Na descrição eu vou deixar links de livros na Amazon, livros curtos. Você que tem dificuldade de olhar para um livro e pensar, meu Deus, eu não vou ler isso. Lê poesia. Poesia também carrega uma grande carga literária que poucas pessoas exploram hoje em dia. Um conto que hoje tem até microcontos, que às vezes são palavras, uma quantidade de palavras mínimas, mas que faz você pensar, faz o leitor pensar. Estão envolvidos numa drama de história bem interessante. Então é isso, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de livro. Quero dar uma dica que a Amazon tem liberado livros gratuitos nessa quarentena. Não é livros ruins, porque tá de graça não, gente. São livros muito bons. Tanto romance, contos, ficção, o que vocês acharem, o que vocês curtirem. A Amazon tá dando essa moral, entre aspas, aproveitando para fazer a propaganda dela, claro. Mas eu também eu já publiquei livros de poesia pela Amazon. Também vou deixar aqui embaixo, quem tiver interesse de ler. Não é grandes coisas, eu só estou publicando para fazer um teste. E eu quero publicar um conto. Eu tenho me dedicado um pouco também à escrita. E é isso. Esse vídeo vai ficar enorme. Eu espero que vocês tenham curtido. Faz um favorzinho, dá um joinha, se inscreva aqui no canal. Compartilha para quem tem dificuldade de ler, quem tem dificuldade de terminar um livro e acha que eu me acho inferior por isso, menos intelectual por isso. Nada tem a ver uma coisa com a outra, pelo contrário, a questão da intelectualidade não está nada ligada à questão da leitura, sendo que quando você lê mais, você tem um universo mais ampliado. Sua inteligência ela amplia, né, com um vocabulário mais vasto, com ideias diferentes, com percepções, perspectivas, e é isso que o livro traz para você. Uma boa leitura, escolha um livro, leia nessa quarentena, que é a melhor coisa, o melhor passatempo que você pode ter. Um beijo, curta o canal, se inscreva no canal e curta os outros vídeos. Eu vou procurar agora ter uma certa frequência, deixando um vídeo por semana ou 2, ainda não sei, estou me planejando. Beijo no coração.